Olá, gente, sou Cristiano Jorge da Matemática, estou aí de novo com vocês para a gente continuar vendo alguns assuntos importantes aí da matemática. Bom, como eu já vim falando há algum tempo, a gente vem falando sobre função. É um assunto importantíssimo, vasto, grande, né? Se você parar para pensar, função é dedicado um ano inteiro lá do teu ensino acadêmico, né? Você pegou o primeiro ano, tem função o ano todo. É função para dar e vender. Só que assim, você começa a ver desde o início de conjunto, o cara pergunta lá, para que eu estudo conjunto? Na verdade, conjunto é uma introdução, você está se preparando para ver função, porque na verdade a função é uma relação entre dois conjuntos não vazios, então a gente estuda conjunto não é à toa, e a gente fala função de uma maneira mais genérica, generalizando, né? Determinando quando é função, o que é função, né? Na matemática, o que é uma função, quando é que essa função existe. Você vem passando por todos os momentos, falando em função injetora, função sobrejetora, bijetora, fala sobre função composta, função inversa, e aí depois você começa a especificar. Cada função tem uma particularidade. Todas elas obedecem às regras gerais de função. Só que assim, cada uma vai ter uma especificidade. E aí, você vai estudar essas particularidades, né? A primeira função estudada é a função chamada polinomial do primeiro grau, ou função afim. Por que função polinomial do primeiro grau? Na verdade, essa função é um polinômio. Vocês já viram na 7ª série, lá com a titia, né, com a tia da Teca, já viu o que é um polinômio. Então, a função é um polinômio. Ela é polinomial do primeiro grau porque, na verdade, quem dá o grau do polinômio, que é a nossa função, é o valor do expoente da variável x, nesse caso. Quando você tem y igual a x mais 1, isso é uma função do primeiro grau, né? Beleza. Aí na função do primeiro grau, você tem lá coeficiente angular, coeficiente linear, você tem um gráfico, você tem um zero da função, você estuda o sinal da função e você constrói o gráfico. O gráfico é o momento importante, é o ápice do estudo da função. É quando você materializa tudo sobre função, né? Você chegou, construiu tudo no gráfico. Beleza. Aí, agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre outra função. Uma função também muito importante, né? Na verdade, o nome é função polinomial do segundo grau. Não é porque você estuda no segundo grau, não. Por que a função é polinomial do segundo grau? Porque quem dá o expoente, de novo, de uma função, né, quem dá o grau de uma função, é o expoente da variável x. E você vai perceber que na função do segundo grau, o maior expoente é o 2. Então ela é uma função polinomial do segundo grau. Beleza? Bom, outra coisa importante, a função polinomial do segundo grau também é chamada de função quadrática, tá? Por causa de quadrado. Então, a função polinomial do primeiro grau, uma função afim. Uma função polinomial do segundo grau, uma função quadrática. Outra diferença importante dessas funções. Repare que as ideias valem para todas as funções. O que eu disse antes? O que muda é a particularidade de cada uma. A função polinomial do primeiro grau, a função afim, tem um zero, tem uma raiz. E qual é a consequência disso? Lá no gráfico, você vai ter como desenho desse gráfico uma reta oblíqua, lembra? Os pontos 0, x, 0, y. As coordenadas das abscissas e das ordenadas. Só vai cortar num ponto. Já na função quadrática do segundo grau, qual é a consequência disso? Você vai passar a ter dois zeros. Duas raízes. Então a função vai cortar o teu eixo x em 2 pontos. O y em 1, o eixo x em 2 pontos. Por isso você tem 2 zeros para a função do segundo grau. Na função do primeiro grau você tem um zero só. É um valor que anulava a função. Na função do segundo grau, 2 zeros. 2 valores anulam a função. Qual é a outra consequência? A função do segundo grau não tem mais um gráfico, uma reta. Não tem mais uma reta. Qual é o desenho que representa a função quadrática do segundo grau? Agora você tem uma curva. No primeiro grau, uma reta. No segundo grau, uma curva. Essa curva é chamada de parábola. Na verdade, vem lá parabólica. Na verdade, não é o contrário, né? A parabólica recebe esse nome porque aquele formato é o formato de uma parábola. Então, a antena parabólica lembra uma parábola. É aquele desenho. Você vai perceber, assim como na função do primeiro grau você pode ter uma função crescente ou decrescente, que mudava o sentido da reta, na função do segundo grau também você vai ter diferença. Você tem uma parábola, a gente vai ver depois, que pode ter a concavidade, que é aquela parte aberta,
voltada para cima ou uma concavidade voltada para baixo. E aí você precisa fazer o desenho para saber isso? Não. A gente vai perceber também na hora que, para você determinar sobre a concavidade da função quadrática, basta você olhar para o A. Se o A for positivo ou maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Se o A for negativo ou menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Beleza? Então vamos pegar bem no iniciozinho aí, ó. Vamos definir função quadrática, ó. Chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau, que o Titio falou antes. Qualquer função f de R em R dada por uma lei, né? Que forma, de novo, disse antes, não é uma fórmula, é uma forma, é um formato, sendo que esse formato obedece a essa lei. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Onde A, B e C são números reais. O único cuidado que você tem que ter é que o A é diferente de zero. Isso é lógico, porra. Se o A for igual a zero, isso aqui some. Bx mais c. Ela deixa de ser do segundo grau para ser do primeiro grau. Então, B e C podem ser zero. A, não. Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos de funções quadráticas só para a gente determinar esses coeficientes. De novo, o que é um coeficiente na matemática? Um coeficiente é um número. Um número que vai estar ligado a uma letra, lógico. Essa letra é só para generalizar, né? Então, por exemplo, ó, o coeficiente A na função quadrática é chamado de coeficiente do segundo grau, porque ele vai estar junto do x ao quadrado. O coeficiente B é chamado de coeficiente do primeiro grau, porque ele vai estar junto de x. E o C, ele não está ligado nem em x ao quadrado, nem em x. Então ele é chamado de termo independente. Ele independe da variável x. Beleza? Então aqui, ó, quem é o A aqui? 3 é o cara que está junto do x ao quadrado. Quem é o B? Menos 4. E o C? 1. Aqui quem é o A? Tem alguém junto do x ao quadrado? Não. Então o A é 1. O B? Tem alguém junto de x? Não. Se não tem x, não tem B. B é 0. Pode? Pode. Só não pode ser 0 o A. O C? Menos 1. Nessa terceira aqui, ó, o A é 2. Está junto do x ao quadrado. O B é 3. E o C? 5. Na terceira, o A quem é? Menos 1. Ah, pode ser negativo? Pode, não tem problema. O B, 8 e o C, 0. Aqui na outra, ó, A menos 4, B, 0 e C, 0. Só precisa ter o cuidado, desculpa, já falei antes para vocês, o que? Pode ser que aconteça como pegadinha do cara colocar invertido. Geralmente, quando você estuda uma função, um polinômio, esse função é ordenado de maneira decrescente. O que significa isso? Do maior para o menor expoente. Mas isso não impede que o cara coloque assim, por exemplo, x menos 1 mais 2x ao quadrado. Ah, é uma função do segundo grau? É. Ela só está embolada, né? Mas se eu perguntasse para você aqui, quem é o A? Ah, o A é 1. Não. O A não é o primeiro cara que aparece. O A é o cara que está junto do x ao quadrado. Quem é o A? 2. Quem é o B? 1. E o C, menos 1, beleza? Então toma cuidado com isso. Aqui a gente definiu e viu um pouquinho sobre coeficiente. Vamos seguindo aí, ó. Bom, o gráfico. Disse para vocês antes também. O gráfico de uma função quadrática, uma função polinomial do segundo grau, é uma curva chamada de parábola. Para você construir um gráfico, seja de qualquer função, a maneira mais simples, mais inicial, é você fazer uma tabela atribuindo valores. Valores genéricos. Já falei antes para vocês também. Esse valor pode ser qualquer valor. Lógico, é muito mais fácil você trabalhar com um número pequeno que um número grande, né? Você vai, de repente, usar um pedação do papel desnecessário. Então, ó, eu peguei alguns valores e também disse, quanto mais valores você atribuir, mais preciso é o teu gráfico. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, a gente chama de esboço. É um desenho ainda simples, né? Ainda não está rebuscado, ainda não está perfeito. Porque a gente vai estudar depois alguns valores que te dão precisão sobre esse desenho. A gente vai ver, por exemplo, valores de vértice da parábola. A gente vai ver valores de zeros da função, que são os valores que cortam o eixo x. Aqui eu só estou fazendo um esboço, ó. Peguei esses valores aqui, 7 valores para x, substituí nessa função, y igual a x2 mais x, e achei o valor de x. E aí fui ligando, ó. Menos 3 com 6, menos 2 com 2... menos 1 com 0, menos 1 meio com menos 1 quarto, 0 com 0 é a origem, 1 com 2 e 2 com 6. Quando eu ligo esses pontos, olha quem me aparece aqui, que bonito, essa curva. Uma curva chamada de parabólica ou
parábola. Então, o gráfico dessa função, que representa essa função quadrática y igual a x ao quadrado mais x, é uma parábola. Repare que essa parábola tem a concavidade. E o que é a concavidade? É essa parte aberta aqui de cima, voltada para cima. Isso não é por acaso. Quem te dá o valor da concavidade é o A. Se o A for positivo, no caso aqui o área 1, é o número que está junto do x ao quadrado, a concavidade é para cima. Beleza? Então, você pode falar sobre a concavidade de uma função sem ao menos resolver o gráfico dessa função. Então, você não precisa resolver o gráfico dessa função para falar sobre a concavidade dela, ok? Aqui a gente só pôde verificar que isso é verdade. Mas se eu perguntasse para você, me fala sobre a concavidade dessa função. A concavidade é voltada para cima. É por quê? Sim, porque o A é positivo, beleza? Deixa eu apagar aqui pra gente seguir. Bom, tudo que eu acabei de falar vem na observação. Quando você constrói o gráfico dessa função, você vai notar quando A é maior que zero, na verdade isso é uma notação matemática, A maior que zero significa que o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Quando A é menor que zero, A é menor que zero é um jeito bonitinho de dizer que é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Peguei algumas funções aqui, A primeira, x ao quadrado menos 3x menos 1. Essa concavidade é voltada para cima ou para baixo? Para cima, o A é positivo. Y igual a menos 2x ao quadrado mais x menos 2. Para cima ou para baixo? Para baixo, negativo. Cuidado com essa aqui, a pegadinha do malandro. 2 menos x ao quadrado. A concavidade é voltada para cima ou para baixo? Olha para o x ao quadrado. Negativo, para baixo. Se o cara é mais apressadinho, positivo. Não é o primeiro. Tem que olhar para o x ao quadrado, para o A. Aqui, menos 3x mais 4x ao quadrado. Negativo, é para baixo. Não, tem que olhar para o A, para o x ao quadrado. Positivo. Beleza? Então aqui a gente só escreveu se a concavidade é para cima ou para baixo. Beleza? Bom, e aí vem uma coisa muito importante, zero ou raiz da função. Na verdade, quando eu falei em função no primeiro grau, eu falei em zero ou raiz. Agora a gente tem zeros ou raízes. A função quadrática, ela tem como zero 2 valores. São 2 valores que anulam a função. Por isso o nome de zero. Até disse antes, eu gosto mais da palavra zero. Né? Não é porque você vai tirar zero na prova, não. Porque zero te dá a ideia melhor do que está acontecendo. Raiz é uma coisa meio de planta, né? Meio de biologia e tal. Não tem muita importância, não. O zero te dá a ideia do que está acontecendo. É o valor que você anula a função. Nesse caso, como você tem uma função quadrática, lembram do nono ano? Lembra do nono ano? Nono ano você estudou a fórmula de Bhaskara. Não foi à toa. A fórmula de Bhaskara, ela te dá os valores de x na equação do segundo grau. E se você reparar, a função quadrática, quando você iguala ela a zero, ela vira uma equação do segundo grau. Se ela vira uma equação do segundo grau, você vai usar a fórmula de Bhaskara para achar quem? O x. E aí, aqui eu coloquei para a gente lembrar a fórmula de Bhaskara. Você até pode utilizar outras regrinhas, né? Você pode usar aí soma e produto de Steven, né? Para achar esses zeros da função. A maneira mais, vou dizer, mais prática, que dá um certo trabalho. Mas a maneira mais simples, que você não tem como errar, é usar a fórmula de Bhaskara, não tem jeito. Beleza? Então, outra coisa importante. Na fórmula de Bhaskara, tem gente até que gosta de dividir, né? Usa uma palavrinha chamada, um símbolozinho chamado delta. Na verdade é uma letra grega, né? A matemática usa muito essas letras gregas, alfa, beta, gama, delta. Só não confunde com a física. Na física o delta significa variação, tá? Sempre que você está falando lá, delta T, variação de tempo, delta V, variação de velocidade. Na matemática não. O delta é na verdade o discriminante. Por que o discriminante? Esse cara vai discriminar alguma coisa sobre a função. Ele vai dizer alguma coisa importante sobre a função. Então, às vezes, tem gente até que gosta de fazer separado. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí o delta é b ao quadrado menos 4ac, não tem problema. Eu até gosto de fazer assim, porque tem ocasião que você só precisa do delta. Não precisa usar a fórmula toda, tá? Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o que esse discriminante ele fala sobre essa função? O que ele diz sobre essa equação? O discriminante, ele fala sobre as raízes. Você pode afirmar alguma coisa sobre a raiz sem descobrir a raiz, sem descobrir o zero, só através do delta.
Por exemplo, se o delta for maior que zero, positivo, você sabe que essa função, essa equação, vai ter duas raízes reais e distintas, diferentes. Se o delta for igual a zero, você sabe que essa função vai ter duas raízes reais iguais. E se o delta for menor que zero, você vai cair numa raiz quadrada, porque o delta é uma raiz quadrada de um número negativo. Não tem solução para a raiz quadrada de índice par, sendo ela negativa, não tem. Então, se o delta for menor que zero, ela não possui raiz real. Tem o gráfico, mas não tem raiz real. A gente vai ver isso depois em outra ocasião. Beleza? Então é importante você saber um pouquinho sobre esse discriminante. Beleza? Vamos seguir. Bom, botei alguns exercícios aqui. Tem um exercício mais simples, mas tem uns exercícios bem mais complicados, né? Vamos começar aqui dos mais simples. Ó, seja a função f de x igual a 3x ao quadrado menos bx mais c, f de 2 igual a 10, f de menos 1 igual a 3. Calcule o valor de b e c e o valor dessa expressão, f de 3 igual a mais 2 vezes f de 1. Bom, vamos pegar essa funçãozinha aqui, ó. Vamos pegar o primeiro caso. F de 2 igual a 10. Se você olhar para cá, compara com essa situação, ó. Quem está no lugar do x? O 2, né? F de x, f de 2 igual a 10. Então aqui vai entrar 10 igual. No lugar do x vai estar o 2. 3 vezes 2 ao quadrado, menos b vezes 2 mais c. Vamos arrumar essa parada aí, ó. 10, primeiro a potência. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, menos 2b mais c. Vamos arrumar essa parada aí. Vamos passar as letras para cá, ó. 2b trocando o sinal. Menos c é igual, passar os números para lá. 12 mais 10 vai para lá, menos 10. 2b menos c é igual a 2. Isso aqui não tá cheirando bem não, né? Vamos guardar essa parada aí. Vamos ver a outra aqui. A gente usou a primeira, vamos usar a segunda informação. F de menos 1 igual a 3. Ó, quem vai entrar no lugar do x aí? O menos 1. Então, ó, f de menos 1 igual a 3. Então agora aqui vai ter 3 igual, o x é menos 1. 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos b vezes quem? Menos 1 mais c. Vamos lá. Primeira potência, menos 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 3, 3. Menos b vezes menos 1, mais b mais c, né? Então, ó, em vez de passar para lá para ficar negativo, vamos fazer assim, ó. b mais c é igual a quem? 3 menos 3, 0. Ih, rapaz, achei duas equações com duas variáveis. O que isso ocorre? O que isso aí vai acontecer? Para você resolver isso aí, tem que cair num sistema. Um sistema miserável. Vamos fazer esse sistema, ó. Sistemazinho. 2b menos c igual a 2. Ninguém gosta de sistema, né? b mais c igual a 0. Esse aqui é até fácil. Por quê? Tive duas letras chamadas... Desculpa. Duas letras chamadas simétricas. Então, como é que você faz um sistema que você já tem as letras simétricas? Letra simétrica. Mesma letra com o sinal contrário. Então, aqui, o que você vai fazer? Posso fazer por adição, ó. 2b mais b. 3b, passo o cerol. 2 mais 0, 2. Achei o b. b igual a quem? 2 terços. E aí o c? Quem é o c? Pega qualquer uma das duas equações. Vou pegar essa aqui mais fácil, ó. b mais c igual a 0. 2 terços mais c igual a 0. Passo ele para lá, menos 2 terços. Então, b igual a 2 terços e o c? Menos 2 terços. Repare que o exercício é bem complicadinho, né? Agora, o que a gente tem que fazer? Substituir esses valores aqui, nessa função, e depois colocar no lugar da expressão. O importante do exercício já está feito, né? Depois é só você colocar no lugar e fazer as continhas. Então, repara que você tem que jogar esse exercício aqui. O interessante é você saber traduzir essa informação. Então, aqui eu tenho duas informações. Ó, primeira e segunda. F de 2 igual a 1. Repare que quem está no lugar do x? O 2. Isso aqui é o próprio f de x. Está aqui. A segunda informação, a mesma coisa, ó. Quem está no lugar do x? Menos 1. Isso aqui é o próprio 3. Beleza? Caiu no sistema. Resolveu o sistema, depois é só você colocar no lugar das letras. Beleza? Vamos passar aí para o próximo. Bom, ó. Em cada função quadrática, a seguir, na verdade só botei uma, tá? Calcule o valor dos coeficientes desconhecidos. Bom, a função é essa aqui, ó.
x2 menos bx mais 7. Aí o que ele disse aqui? O y é menos 1, quando o x é igual a 1. Você só vai substituir, ó. x1 e y menos 1. Então aqui vai entrar menos 1. O x não é 1. 1 ao quadrado, menos b. O x é 1 de novo, mais 7. Tá vendo? Fácil, ó. Menos 1, 1 ao quadrado, 1, menos b, mais 7. Vou passar aqui o b para lá, tá? B só para ele ficar positivo. 7 mais 1, mais 1. 7 mais 1, mais 1, 9. Ó, então quem é o valor desconhecido nesse caso? B. Quanto é que foi o B? 9. Bem simples esse, né? Vamos seguir, mais umzinho. Se a equação 3x ao quadrado menos 6x mais 2k menos 1 é igual a 0, tem duas raízes reais diferentes, então as opções são essas. E aí você vai voltar porque a gente estava falando antes sobre o delta, né? Lembra que eu falei sobre o delta? O delta é maior que 0, a função possui duas raízes reais e distintas, diferentes. Se o delta é menor que 0, duas raízes reais e... Desculpa. Delta maior que 0, duas raízes reais e distintas. Delta igual a 0, duas raízes reais iguais. Delta menor que 0, não tem raiz. Então ele diz que essa função tem duas raízes reais e diferentes. Se tem duas raízes reais diferentes, é porque o delta é maior que 0. Se fossem duas raízes reais iguais, o delta é igual a 0. Vamos olhar aqui para a função, ó. Quem é o A ali? 3, o B, menos 6 e o C, 2k menos 1. Se ele disse que o delta é maior que 0, vamos fazer o delta dessa função. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Isso é maior que 0. Quem é o b ali? Menos 6, entre parênteses, ao quadrado, menos 4. Quem é o A? 3. E o C? 2k menos 1. Não esquece do parentinho aqui, para você não errar o sinal. Isso é maior que 0. Menos 6 ao quadrado. 36, ó. Menos 4 vezes 3, vou fazer direto. Dá menos 12. Menos 12 vezes 2k, menos 24k. Menos 4 vezes 3, de novo, menos 12. Menos 12 vezes menos 1, mais 12. Isso é maior que 0. 36 mais 12, vai dar quanto isso aí? 48 menos 24k, maior que 0. Vamos passar o k para lá, ó. Vai para lá, menos 48. Ó, não pode menos aqui, que a gente faz? Multiplica por menos 1. Vai mudar o sinal. 24k, só que é uma inequação, tem uma desigualdade. Quando você multiplica por menos 1 numa desigualdade, tem que inverter todos os sinais. Na igualdade, não inverte, porque não tem inverso do igual. Aqui é uma desigualdade. Qual é o inverso do maior? O menor. Então aqui vai passar a ser menor. Então k, na verdade, é menos 48 dividido por 24. Quanto é que dá isso aí? K é menor que 2. Ó, opção A. Então, o que você tem que ficar ligado? Nessa situação, na informação do problema. Aqui, ele disse que tem duas raízes reais diferentes. Você tem que saber. Duas raízes reais diferentes, o delta é maior que 0. Se você colocasse um delta igual a 0 aqui, você acharia a resposta ali errada, né? Ah, se você colocasse aqui um delta menor que 0, você acharia k maior que 2. Ó, teria a letra C. Resposta errada. Então tem que ficar ligado na informação do problema. Deixa eu apagar aqui. Mais umzinho. Bom, a função quadrática y igual m2 menos 4x ao quadrado menos m mais 2x menos 1 está definida quando? Na verdade, ele quer saber quando é que essa função quadrática existe. E aí você tem que saber a definição. Quando é que existe a função do segundo grau? É toda a função de que forma? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Sendo, qual é a restrição? A, B e C são números reais, mas tem uma restrição. O A nunca pode ser quem? Se você voltar no início da aula, você vai lembrar que eu disse que o A não pode ser 0, cara. Porque se o A for 0, isso aqui deixa de ser do segundo grau e passa a ser do primeiro. Então ela está definida, ele quer dizer quando ela existe, quando A é diferente de 0. Então, vamos pegar o A ali, ó. Quem é o A, ó? M ao quadrado menos 4. Isso tem que ser diferente de 0. O A tem que ser diferente de 0. Vou passar o 4 para lá, ó. M ao quadrado diferente de 4. M diferente, esse 2 vai para lá, vai virar uma raiz quadrada de 4, mais ou menos. Qual é a raiz de 4? 2. Mais ou menos 2. Então ela vai existir
se o m nunca for 2 ou menos 2. E é verdade. Coloca aqui o 2 aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Não pode. Por isso vem o símbolo do diferente. Não pode. Se você botar menos 2, menos 2 ao quadrado, 4, menos elevado ao expoente par, positivo. 4 menos 4, 0. Então, opção letra C. Cuidado, cuidado. Aí você fala assim, ah, pô, Cristiano, e esse m mais 2 ali, cara? Ali pouco vai fazer diferença, sabe por quê? Porque o b não tem problema. O b pode ser 0 na função quadrática. Só não pode ser 0 quem? O a. O a não pode ser 0. O b pode ser qualquer número. Então esse cara aqui você não se preocupa. Não tem restrição para o b na função quadrática. Só para o a. Beleza? Deixa eu pegar aqui. Então hoje, nessa aula, a gente começou a falar um pouquinho sobre função quadrática, né? A função polinomial do segundo grau. Só relembrando rapidinho, quando é que essa função polinomial do segundo grau, por que ela é chamada de quadrática do segundo grau? Por quê? Porque o expoente, o maior expoente dessa função é o 2. Outra coisa importante, o que representa, qual é o gráfico dessa função quadrática? O gráfico é uma parábola, é uma curva aberta. Ela pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Se o a for positivo, maior que 0, é para cima. Se o a for negativo, menor que 0, para baixo. Outra coisa importante também na função quadrática, a gente viu, é as raízes ou zero da função quadrática. São os valores que anulam a função, tornam ela nula. E aí, como ela é quadrática do segundo grau, quando você iguala ela a zero, ela passa a ser uma equação do segundo grau. E aí, para você desenvolver uma equação do segundo grau, tem que lembrar de quem? Fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. Lembra que esse b ao quadrado menos 4ac está em raiz. Se você quiser preferir, na verdade, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 4a. Esse delta é chamado de discriminante. Discriminante porque ele vai discriminar alguma coisa sobre a função. Sim, o que ele vai discriminar? Se o delta é maior que 0 positivo, ela possui duas raízes reais e diferentes. Se o delta é igual a 0, duas raízes reais iguais. Se o delta é menor que 0, não tem raiz, mas tem função. Beleza? Outra coisa também, você saber definir quando é que a função existe, a função quadrática. Ele existe para qualquer valor que seja a, b e c. Só o a tem que ter a restrição, cuidado. O a tem que ser o quê? Diferente de 0. Porque se o a for 0, esse x ao quadrado vai sumir, porque 0 vezes x ao quadrado é 0. E ela passa de ser do segundo grau quadrática e passa a ser do primeiro grau, função afim. Vai sumir o 2, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tenham aprendido alguma coisa. Valeu? A gente se encontra ainda mais falando sobre função. Função do segundo grau ainda tem muita coisa. A gente se encontra a qualquer hora falando um pouquinho mais sobre função quadrática do segundo grau. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo, até uma próxima.